quarto ano, tudo bem com vocês? Hoje na nossa aula, nós vamos finalizar a unidade 2 do livrinho de vocês. Antes de darmos continuidade no livro, eu preparei aqui uma revisão. Nós vamos rever o que foi falado nessa unidade. Assim como todo capítulo, toda a unidade do livro de vocês, trabalhamos um gênero textual. O gênero textual trabalhado nessa unidade foi a carta. Eu passei para vocês a estrutura, como se faz uma carta. Inclusive, vocês fizeram uma carta no caderno de redação e literatura. O que deve obedecer uma carta? Remetente, quem está escrevendo a carta. Destinatário, para quem se está escrevendo essa carta. Local e data. Saudação, a mensagem, despedida e assinatura, a pessoa quem escreveu a carta. Nós falamos sobre sentido denotativo e sentido conotativo. O que é o sentido denotativo? É o sentido do dicionário, o sentido real da palavra. O sentido conotativo, ou seja, modo de se dizer, o sentido figurado. O exemplo, o carro voava pelas ruas da cidade. Quer dizer que o carro estava voando, era um carro voador? Não, ele estava correndo muito. Então, é o sentido, é um modo de se dizer, é o sentido figurado, a conotação. Agora, o voava do sentido denotativo. O pássaro voava pela cidade. Quer dizer que ele realmente estava voando pela cidade, pelo céu da cidade. Então, vocês já fizeram um trabalhinho. Nós também já comentamos na nossa videochamada sobre sentido denotativo, sentido conotativo, sobre sinônimo e antônimo. O que é sinônimo? Sinônimos são palavras que possuem o mesmo significado. Bonito, belo, alegre, feliz. E antônimo? Antônimo já é o contrário. Bonito, feio, alegre, triste. Vocês, inclusive, no trabalhinho teve atividade sinônimo, antônimo, sentido denotativo e sentido conotativo. Na aula de hoje, eu vou recapitular com vocês também o que é substantivo, o que é pronome e o que é verbo, que vocês viram no ano passado, no terceiro ano com a tia Fran. Então, nós só vamos fazer uma revisão do que é para chegar na matéria de hoje. O que é substantivo? Substantivo é tudo que dá nome a objetos, pessoas, lugares, sentimentos, tudo que dá nome é substantivo. Telefone, caneta, caderno, computador, pessoa, Uberaba, Luciana, tudo isso é um substantivo e eles são classificados como próprio, comum, concreto, abstrato, primitivo, derivado. Depois a gente vamos acompanhar o livro de vocês, não vamos agora falar sobre cada classificação não. Só para vocês entenderem o que é o substantivo e o que é o pronome. O pronome ele tem relação direta com o substantivo. Por quê? Porque o pronome, ele substitui o nome. Como assim? Luciana pegou a caneta. Ela pegou a caneta. Eu usei a palavra ela para substituir o nome Luciana, ok? Então, a palavra ela substituiu Luciana, a palavra ela é o pronome. Então, o pronome é a palavra que substitui o nome. Luciana e Júlia foram ao parque. Elas foram ao parque, ok? Então, pronome é a palavra que substitui o nome. Pronome é a palavra que substitui o substantivo. Próximo, o verbo. O que é verbo? Indicação, estado, qualidade ou fenômeno da natureza. O que é o verbo? É o ato de pegar, correr, pular, brincar, cantar, ver, mas vocês nem sempre vão encontrar os verbos nessa forma. Olha, Luciana pegou a caneta. Pegou é o verbo, vem do verbo pegar, ok? Então, o verbo é a ação que eu estou praticando. O que a pessoa, que é a Luciana, está fazendo? Pegando a caneta, não é? Então, pegar é a ação que eu estou praticando. Então, o pegar é o verbo, ok? Hoje, nós vamos entrar nessa parte aqui, concordância verbal. Nossa, que os nomes, hein?
nada mais é que concordar o verbo com o nome. Por exemplo, vamos lá, o homem não é um dos mamíferos mais dorminhocos. O homem não é um dos mamíferos mais dorminhocos. Quem que é o substantivo? Quem que é o nome aqui? O homem. O homem é o nome. O que é o verbo? O verbo vem do verbo ser. Então, o homem não é. Se eu colocar o homem no plural, vai ficar os homens não é ou os homens não são? Os homens não são, porque não existe a gente falar assim, os homens não é. Então, nada mais é, a concordância verbal, nada mais é que se você modificar o nome, você precisa modificar o verbo. Se você colocou o nome no plural, você precisa colocar o verbo no plural. Então é isso, você tem que concordar o verbo com o nome. Então, se eu falar os homens não são, o homem não é, os homens não são. Se eu modificar o nome, eu tenho que modificar o verbo concordando ele com o nome. Isso é concordância verbal. As atividades do livro de vocês, vamos lá. Vocês já realizaram as atividades até a página, foi a carta da Patrícia para a avó dela, depois a carta de Machado de Assis para sua esposa. Vocês realizaram a interpretação de texto, realizaram também atividades que falavam sobre sentido denotativo, sentido conotativo, sobre sinônimo e antônimo. E hoje a nossa aula começaria aqui na página, começa aqui na página 39, momento gramática. O que é a momento gramática de hoje? Concordar substantivo, pronome e verbo, foi o que eu falei para vocês. Se vocês flexionarem o nome, que é o substantivo, ou o pronome que substituiu o nome, vocês têm que flexionar o verbo também. Ela foi ao clube. Elas foram, mudei o verbo era foi. Ela, o nome, foi o verbo. Ela foi ao clube. Eu mudei o nome agora, Elas foram ao clube. Então, a concordância nada mais é que você concordar o verbo com o nome ou o pronome. O que é o pronome? O pronome substituiu o nome, tá? Então, vocês vão realizar as atividades de concordância para mim. Aqui, mais um exemplo. Eu concordo. Eles concordam. Então, é isso, pessoal. É para vocês ficarem atentos. Desde o momento que você modificou o nome, você tem que modificar o verbo, certo? Isso acontece automaticamente. Vocês sabem que na hora que vocês vão escrever ou falar, vocês não vão falar, eles concordam. Quem concorda sou eu, não são eles. Eles concordam, ok? O mesmo aqui, Manuel escreveu. Manuel e Gertrude escreverão. Eu não posso falar Manuel e Gertrude escreveu. Manuel e Gertrude escreverão. O verbo está concordando com o nome. Ou seja, eles escreveram. Quem que é o eles? Eles é o pronome que substituiu o nome. Substituiu Manuel e Gertrude. Então, vocês vão realizar também as atividades até o final do capítulo, que trata sobre isso, a não ser essa página aqui, a página 42, não precisa fazer. Por quê? Porque vocês já fizeram para mim uma carta no caderno de redação e literatura. Não tem necessidade de escrever outra carta, tá? Vocês já fizeram essa atividade. Então, vocês vão realizar a partir da página 39, que é o conteúdo de hoje, até o final do capítulo, exceto a página 42, ok?
E no final do capítulo tem como vocês avaliar o que vocês aprenderam, o que vocês gostaram. Só vamos ler aqui, eu gosto sempre de verificar para ver se a gente esqueceu de alguma coisa. Ó, nesta unidade, estudamos, sempre tem uma linha de chegada no final de cada unidade do livrinho de vocês. Nesta unidade, estudamos mais alguns pontos importantes, como carta pessoal, e-mail, que é a mesma coisa, só que o e-mail ele é uma carta eletrônica. Sinônimos e antônimos, concordância entre substantivo, pronome e verbo. Foi o que foi trabalhado nessa unidade. E aqui vocês vão avaliar o que vocês aprenderam. Bom, mais ou menos ou ruim? Que a partir disso a gente retoma os conteúdos depois. Então é importante que vocês avaliem. Então é isso. Ó, só revisando, o que é que a gente aprendeu na unidade 2? Carta, estrutura da carta, antônimo e sinônimo, sentido conotativo, sentido denotativo e concordância verbal, desde que o verbo concorde com o nome. Então, vocês vão realizar as atividades até a página 47. Na próxima aula, a gente começa a unidade 3. Qualquer dúvida, lembrando que qualquer dúvida eu estou à disposição de vocês. Tá bom? Até a próxima aula. Um grande beijo.